Olá pessoal, vamos começar mais uma aula. Dessa vez é a aula de colorações. Então eu imagino que vocês, mesmo durante a graduação, tenham entrado em contato minimamente com as principais colorações utilizadas em microbiologia. Logo, a gente vai começar hoje falando justamente das principais colorações que normalmente são cobradas em concursos e é o que eu creio que vocês viram também na bancada durante a graduação. Tá? Então, em relação à coloração, qual é o objetivo de se usar coloração dentro da microbiologia? Então, essas tinturas, esses reagentes, eles vão permitir observar células que possam contribuir para o diagnóstico imediato. Então, vamos imaginar uma situação em que chega uma amostra ali de líquor, ou seja, há uma suspeita de meningite, e aí você precisa dar pelo menos uma direção para aquele médico, para que ele possa começar a intervenção medicamentosa, levando em consideração que a meningite é uma doença que tem uma evolução extremamente rápida, dependendo de qual seja o micro-organismo causador. Logo, você pode, por meio de uma simples coloração de grão, por exemplo, a ajudar ali o médico a direcionar pelo menos se é uma gram negativa, uma gram positiva, se de fato é uma bactéria, se é um fungo, ok? Então, ele pode contribuir dessa forma para dar já um diagnóstico inicial até sair o resultado da cultura e de outros exames que sejam importantes para ajudar aquele médico, tá? As colorações também permitem verificar a presença e porcentagem de neutrófilos, que são indicativos de infecção. Então, por exemplo, em amostras de secreção uretral, você, através dessa coloração, você vai conseguir visualizar as bactérias, por exemplo, se for uma suspeita de Neisseria gonorrhoeae, você vai conseguir visualizar as bactérias dentro dos neutrófilos, porque faz parte ali do processo de infecção, das estratégias da bactéria atrair essa célula de defesa para aquele local e por meio de todo aquele processo inflamatório, culminar na liberação de secreção com partículas infecciosas ali daquela bactéria. Então você consegue ver através da coloração. E também poder direcionar a bateria de testes para identificar a espécie envolvida na infecção. Então acontece de às vezes você usar um meio de cultura que não seja tão específico, que ele não vai te dar tantas informações. Então ele vai permitir, por exemplo, o crescimento de algumas bactérias ali, não somente uma. Então, por meio de uma lâmina, você pode ali começar a escolher quais são os testes bioquímicos que você vai continuar para poder, de fato, chegar à bactéria que está causando aquele problema, direcionando para os testes que vão te dar uma informação importante, uma informação crucial para chegar no nome, na espécie dessa bactéria, tá? Então a coloração ela tem várias utilidades, não só a parte de coloração propriamente dita, mas a observação ao microscópio, tá? Porque existem técnicas que eu vou mostrar para vocês que podem ser feitas sem precisar corar a amostra. Então a primeira e mais simples dela é você ressuspender essa amostra numa solução salina, no soro fisiológico, para observar determinadas características que não são possíveis por meio da coloração, como é o caso da motilidade, tá? Então, alguns micro-organismos que têm estruturas de motilidade, elas vão ficar mais visíveis se você fizer uma observação a fresco, tá? Sem fixar essa amostra, sem passar na chama, sem usar uma coloração, tá? Então, alguns micro-organismos, como é o caso do Trichomonas, alguns fungos podem ser visualizados quando você ressuspende essa amostra em uma solução salina e observa o microscópio com objetiva de 40 vezes, tá? Então, aqui nessa imagem vocês estão vendo uma lâmina mostrando pseudoíferas, né? Ali de uma levedura, sem precisar de coloração, tá? Então foi apenas utilizada a solução salina junto com a amostra e aí observado diretamente ao microscópio. Existem algumas situações em que, dependendo da amostra, você vai precisar fazer um certo preparo, tá? Para que aquelas estruturas do micro-organismo fiquem mais fáceis de serem visualizadas. É o que acontece quando, por exemplo, existe uma suspeita de uma onicomicose, uma micose de unha, ou uma tinea corporis, onde é uma micose que ataca, que se instala ali em algumas partes do corpo, né? Que às vezes as pessoas conhecem como impingem.
Então você vai precisar coletar amostras, como é o caso de unhas e pele, raspados da pele. Só que essa unha e esses raspados, o fungo, se for a situação mesmo que eu considerei que seja de fato uma micose, ele vai estar ali entremeado com aquelas estruturas do nosso corpo. Então é necessário você usar uma substância para digerir essa queratina, essas substâncias ali da nossa pele, para soltar aquele fungo que eventualmente esteja presente naquela estrutura, tá? Então é o caso, normalmente, usar o hidróxido de potássio seja uma opção para quando você tem o objetivo de visualizar fungos em amostras de tecidos. Então você tem que fazer essa digestão. Existe uma concentração ali padrão para esse hidróxido de potássio, que é o suficiente para resultar na digestão daquele tecido e, consequentemente, você conseguir visualizar também sem coloração o fungo que está presente naquela amostra, tá? Que é o caso dessa imagem que eu estou mostrando para vocês. A estrutura do fungo é toda essa daqui, ó. Tudo isso aqui é fungo, mas só foi possível por meio da digestão utilizando o hidróxido de potássio. Em uma situação mais particular, alguns laboratórios dispõem de microscópio com campo escuro, onde você consegue visualizar algumas bactérias que, mesmo você fazendo uma coloração que permita a visualização da bactéria, mas por conta da sua morfologia, a coloração ela não favorece a sua visualização, que é o caso das bactérias espiraladas, tá? Aquelas bactérias que têm uma torção, várias torções ali ao longo da sua célula, como é o caso da leptospira, que causa leptospirose, e o treponema, que causa a sífilis. Inclusive, no caso da sífilis, a gente nem usa microscopia, nada da parte da microbiologia básica, né, para a parte do diagnóstico, porque não são todos os laboratórios que conseguem fazer essa visualização diretamente no tecido. Então é mais fácil, é mais rápido você já logo buscar utilizando marcadores imunológicos, tá? Então, nesse caso, para visualizar essas bactérias onde a coloração fica mais difícil de visualizá-las na microscopia, você pode utilizar o exame em campo escuro. Nesse caso, você vai ter essa imagem, né? Você vai ter esse retorno da imagem, onde a estrutura a estrutura do micro-organismo ela vai ficar evidente, porque embaixo tem uma parte escura, né? Ela vai evidenciar aquilo que está ali em relação aos micro-organismos presentes naquela amostra, tá? Existe também um exame bastante simples de ser feito, que usa uma coloração, mas não é necessário a fixação da amostra, ou seja, fazer um esfregaço daquele material, que é o exame microscópico utilizando a tinta da China, o tinta nanquim, tá? Normalmente se usa essa coloração quando se quer evidenciar ou visualizar melhor o Cryptococcus em algumas amostras. O Cryptococcus é uma levedura, é um fungo causador de algumas doenças, inclusive de meningite fúngica, tá? Então, por exemplo, você tem uma amostra de líquido, lembra na questão da velocidade que você precisa liberar esse resultado? Então, em vez de esperar 24, 48 horas que aquele fungo cresça na placa, você faça uma lâmina e diga, realmente é Cryptococcus, você pode fazer uma lâmina inicial para já dar um norte ali para aquele médico, uma vez que se for uma meningite bacteriana, ele vai ter que usar antibióticos. Se for uma meningite fúngica, ele vai precisar utilizar antifúngicos. Se for uma meningite viral, o prognóstico ele é muito melhor para aquele paciente, então um repouso, né, a reposição de líquidos ali, às vezes é suficiente para restaurar a saúde dele. Mas, de todo modo, ele precisa de um direcionamento, tá? Então, essa lâmina é fácil de ser feita. Você suspende uma gota com uma gota da tinta numa lâmina, com a gota da amostra, que normalmente, se for líquido, ele já vem líquido, né? Mas se não for, você ressuspende com salina, mistura e observa o microscópio. Então, a visão que você vai ter é do céu estrelado. Toda a parte da base da lâmina vai estar escura, porque a tinta ela é escura. E essa tinta ela vai permitir um destaque para as cápsulas presentes no Cryptococcus, que ela é uma levedura encapsulada. Logo, toda essa estrutura aqui ao redor indica a presença dessa cápsula
e um indicativo de que se trata do Cryptococcus, tá? Então ela é fácil de ser feita, rápida e pode dar ali um direcionamento muito rápido para o clínico que está tratando aquele paciente que tem alguma suspeita, né, de meningite causada por fungos, por exemplo, tá? Então, de maneira geral, resumindo, nós temos várias técnicas microscópicas e de coloração na microbiologia que vai te ajudar a chegar ao micro-organismo que está causando aquele problema. Então, a mais simples utiliza a salina, né, que é o soro fisiológico, você ressuspende a amostra e você consegue observar morfologia e a questão da motilidade, que às vezes, quando o micro-organismo ele tem flagelo, quando você fixa essa lâmina e cora, esse flagelo às vezes não fica evidente. Então você sabe que ele tem motilidade porque você observou e viu ele se movimentando, tá? Você também pode utilizar, dependendo do seu objetivo, o hidróxido de potássio para fazer a observação de fungos diretamente em amostras de tecidos. Então você digere esse tecido, depois observa diretamente ao microscópio. E se for fungos presentes em líquido, especificamente Cryptococcus, quando a suspeita é de Cryptococcus, já pode utilizar diretamente a tinta da China. E as mais comuns, que são as colorações, a coloração de Gram e a coloração de Ziehl-Neelsen, que são as duas colorações mais usadas no laboratório de microscopia, de microbiologia, certo? Só que a diferença dessas duas para as demais é que elas precisam de um preparo da amostra para receber essa coloração, que a gente chama de preparo do esfregaço, tá? Então, eu vou mostrar como se faz esse preparo e depois eu falo das colorações. O esfregaço, ele nada mais é do que você pegar aquela amostra e colocá-la, depositá-la numa lâmina de maneira que ela fique ali fixa e ela não saia dali no momento da coloração, tá? Então, de que forma nós fazemos isso? Se a amostra já vem de um meio líquido, como é o caso do líquor ou de secreções, você apenas tira, né, coloca na lâmina, espalha bem como mostrado na figura e espera secar para proceder à coloração, tá? Então, de maneira geral, você vai dispersar essa amostra numa lâmina. Ela não pode ser muito grossa, né? Não pode ser uma quantidade muito grande de amostra, porque um esfregaço muito espesso você não vai conseguir visualizar nada, tá? E deve haver um certo espaço ali, você não pode pegar muito, justamente porque se pegar muito material, vai ficar muita coisa uma por cima da outra, você não vai conseguir separar o que uma coisa da outra, tá? Então tem que ser fino o suficiente para visualizar o que você quer visualizar. Como é que a gente prepara? Se essa tua amostra ela vem de um meio líquido ou ela é líquida, você apenas vai com uma alça, normalmente a gente pega com uma alça bacteriológica de 10, é uma quantidade muito boa. Você faz esses movimentos circulares na lâmina, do centro para a periferia, né, distribuindo de maneira uniforme aquela amostra na lâmina. A amostra você pode deixar na bancada, né, se for uma amostra simples, depois eu vou falar em relação a escarros. Mas se for uma amostra que não tem um potencial de formar aerossóis e contaminar o operador, você pode deixar secando ali na bancada. Ou em alguns laboratórios eles dispõem de chapa aquecedora, onde já deixa lá na temperatura de 50 graus, onde você já deixa essa amostra ali em cima para secar, e nesse processo de secar ele já gruda na lâmina, ok? Se essa amostra vier de um meio sólido, ou seja, você vai precisar solubilizá-la e ressuspender em salina, tá? Para poder fazer a mesma coisa que eu te mostrei inicialmente. O objetivo é ter uma lâmina onde a amostra está totalmente dispersa, ali separada, né? Ali distribuída de maneira igual na lâmina, para você proceder à coloração, tá? Em alguns casos, se você não tem a chapa aquecedora, o ideal é você passar no bico de Bunsen pelo menos umas 3 vezes, tá? Não é para deixar lá, ficar conversando e ir embora, não. Passou a primeira vez, passou a segunda, passou a terceira, né? Não muito perto para não danificar ou distorcer a morfologia daquelas células. Você pode fazer esfregaço de qualquer tipo de amostra, tá? Desde que ela possa ser homogeneizada ali
utilizando salina, tá? Então, amostras coletadas com suave, você pode passar inclusive o suave diretamente na lâmina. Secreções, como é o caso de aspirados, exsudatos, como esse exemplo que vocês estão vendo aqui, eles podem também ser usados como amostra para fazer esfregaço. O escarro, que é uma amostra bastante comum no laboratório de microbiologia para verificar a presença, né, de bacilos da tuberculose. Urina, biópsias ou fragmentos de tecidos. Nesse caso, a gente vai precisar ter um tratamento um pouquinho diferenciado, tá? Líquor ou outros fluidos orgânicos, né? Fluidos que... Secreções, por exemplo, secreções não, fluidos que ficam ali entre as articulações também podem chegar, tá? No caso de suspeitas de infecções naqueles locais. Então aqui nós temos uma imagem de um líquor. O líquor com seu aspecto normal, ele é transparente. Quando ele está turvo, já existe a suspeita de um processo inflamatório infeccioso naquele local, tá? E ele também pode estar com sangue, né, com hemácias ali, que também indica que algo não está bem, ok? O normal é esse. E aí pode chegar líquido também para você fazer as colorações. O princípio da coloração de Gram, na verdade, o objetivo principal dele é fazer uma separação entre as bactérias, levando em consideração o tamanho, a morfologia e como que ela se comporta diante dos corantes. Então, isso só é possível porque as bactérias elas têm diferenças em relação à composição da sua parede celular. Então, para quem não lembra, olhando de dentro para fora, nós temos o citoplasma com as suas estruturas. Guardando esse citoplasma, nós temos a membrana plasmática. E por fora dessa membrana plasmática, eu tenho uma parede celular. E daí tem outros que tem cápsulas, né? Mas não é uma constante, tá? Dentro das bactérias a presença de cápsulas. Normalmente são as patogênicas, mas de maneira geral, a sua maioria vai ter uma parede celular por fora da membrana plasmática. Então, o que acontece? Essa parede ela é ligeiramente diferente entre os grupos, tá? Então, eu vou ter um grupo de bactérias que a gente chama de gram-positiva, em que essa parede ela é bastante espessa e ela é formada por uma estrutura chamada peptidoglicano, tá? É formado por monômeros, né, de N-acetilglicosamina ligado a N-acetilmurâmico, então forma ali como se fosse um muro, tá? Essa é a parede e é espesso. Já algumas outras bactérias, elas têm essa camada de peptidoglicano na sua parede mais fina, mais delgada, que são as bactérias gram-negativas, tá? Então elas têm essa camada de peptidoglicano e mais externamente a ela você tem a membrana externa, que é semelhante em composição à membrana plasmática, tá? Então, por conta dessa diferença, a gente consegue observar também um comportamento diferente em relação às colorações. A coloração de Gram ela vai separar em dois grupos, bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas, independente de sua morfologia, se elas são cocos, se elas são bacilos, se elas são víbrio, não importa. O que vai contar aí na coloração de Gram é qual a composição da parede e o comportamento dessa parede mediante aos corantes. Então, quais são os corantes que fazem parte da coloração de Gram? Você tem o cristal violeta. A gente usa uma solução de Lugol, que é formada por iodo. O terceiro corante é uma mistura de dois solventes orgânicos, que é o álcool e a acetona, normalmente na proporção 1:1. E, por fim, um contracorante, que pode ser a safranina ou a fucsina, tá? Então, para cada um deles existe um tempo definido em que esse corante precisa estar em contato com o esfregaço. E entre cada um deles existe a lavagem em água corrente, tá? Então, você preparou o esfregaço, tá lá na bancada, agora você vai começar a coloração. Começa cobrindo todo o esfregaço com o cristal violeta e marca 1 minuto. Depois de 1 minuto, você joga na pia esse corante e lava em água corrente com fio, né? Ali na torneira. Lava com água corrente para retirar o excesso. Em seguida, você cobre novamente todo o esfregaço, só que dessa vez com o iodo, que ele vai funcionar como um mordente. Na realidade, o iodo, junto com o cristal violeta, ele vai formar o que a gente chama de CVI, que é o complexo violeta iodo. Então, eles vão se juntar dentro do citoplasma ali, daquela bactéria, e vão formar esse complexo.
e vai ficar uma molécula grande, tá? E por que que isso é importante? Porque na próxima etapa, que é a etapa de lavagem, esse complexo ele não se desfaz, então ele continua uma molécula grande ali. Sendo uma molécula grande, ele vai ser difícil de ser retirado utilizando os demais solventes ali da coloração, tá? Então, segunda etapa, cobriu com iodo, deixa 1 minuto, joga o iodo na pia, lava com água corrente e aí você faz a lavagem com mais ou menos durante 30 segundos com a solução descorante, que é o álcool e acetona da proporção de 1:1. Então, o que vai acontecer? Essa é a etapa crucial da coloração de grã. Porque lembra que eu falei que a parede das gram positivas ela é mais espessa? Então, aquele complexo que eu citei, que é o complexo CVI, que é o complexo violeta e iodo, ele vai ser grande demais para sair. Então, ele vai ficar preso no citoplasma dessa célula. Por esse motivo, as gram positivas elas retêm o cristal violeta, elas vão continuar roxo. Já as gram negativas, como esse peptidoglicano é mais fino e aqui na membrana externa você tem o que? Fosfolipídios, lipídios que são dissolvidos em solventes orgânicos, como é o caso do álcool e da acetona. Então ele acaba retirando esse complexo violeta e iodo da célula por conta da espessura, ele acaba saindo e aí ele fica sem corante. Por isso que você precisa de um contracorante, tá? Que nesse caso é a safranina, para poder você visualizar aquelas que perderam corante na terceira etapa da descoloração, tá? Então você faz a descoloração, lava com água corrente e cobre novamente a lâmina dessa vez com a safranina. As bactérias gram-positivas já estarão roxas, então elas não vão absorver mais nada. Já as gram-negativas que perderam a coloração na terceira etapa vão absorver a safranina e vão ficar com coloração diferente, né? Vão ficar com coloração rosa, como vocês estão vendo na imagem, tá? Ah, mas eu vi que tem metodologia que usa a fucsina. É possível, você pode usar a fucsina. A questão é que a safranina, em relação ao padrão de cor, ela é mais distante visualmente do violeta. Então, ela deixa mais visível essa separação entre gram positivo e gram negativo. A safranina, ela está um pouco mais próxima do cristal violeta no padrão de cores, né? Então, pode ser que algumas pessoas tenham dificuldade na hora de visualizar por conta dessa proximidade em relação ao espectro de cor, tá? Mas não é que é proibido não, é só porque a safranina facilita melhor do que a fucsina, ok? Então essa seria a visão que você tem, quando você faz a coloração de grã. Então se você estiver trabalhando com bactérias gram negativas, você vai visualizar ali estruturas rosa, tá? E aí, mas qual a forma? Vai depender da bactéria que você está corando. Né? Se forem redondinhas, são os cocos, tá? Se forem células mais alongadas, são os bacilos ou bastonetes. Se forem células mais alongadas, porém com uma certa curvatura, são os vibriões. Dificilmente você vai conseguir ver o que? As espiroquetas, tá? Ou os espirilos, tá? Existe diferença de um para o outro. Mas você dificilmente vai conseguir visualizar bem numa coloração de grã. De todo modo, rosa, é gram negativo. A forma você vai identificar logo em seguida. E alguns exemplos de bactérias que coram dessa forma. Neisseria meningitidis é um diplococo gram negativo. Escherichia coli, que você pode ver como um cocobacilo, também rosado. Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Salmonella, todos exemplos de bactérias gram negativas. E gram positivas, os exemplos mais comuns, né? Staphylococcus aureus, que são cocos gram positivos. Você tem o Streptococcus pneumoniae, que são cocos também gram positivos. Bacillus cereus, que já é um bacilo, mas gram positivo, tá? E outras bactérias que também vão ficar roxa durante a coloração de gram por serem gram positivos. Já a coloração de Ziel-Nielsen é uma coloração que foi desenvolvida para ajudar a corar determinadas bactérias que têm a composição da sua parede celular diferente daquela que eu mostrei anteriormente. Então, tanto a gram positiva quanto a gram negativa, elas são semelhantes em relação a
Composição de substâncias. Ambas têm peptidoglicano. A diferença, né, está na espessura dessa parede e algumas substâncias que ficam ali, por exemplo, na gram-positiva. Mas existem algumas bactérias que elas diferenciam muito mais. A parede celular é bem mais diferente, né? Como é o caso das micobactérias. Então existe uma coloração específica para elas, que é a coloração de Ziehl-Neelsen. E essa coloração ela é usada para fazer a detecção desses bacilos, né? Que as micobactérias são bacilos, chamados também de bacilos álcool-ácido resistentes. Porque durante a coloração, a gente usa uma coloração, um reagente que é uma mistura também de álcool ácido. E mesmo utilizando esse descorante forte, você ainda não consegue tirar aquele primeiro corante das células dessas micobactérias. Por isso que é álcool ácido resistente, porque elas resistem à ação dessas substâncias sobre a sua célula, tá? Então, a composição da parede celular diferenciada delas permite evidenciá-las apenas quando submetidas a técnicas de colorações especiais. Então, se eu quero olhar uma micobactéria, já tem um certo indício de que seja micobactéria, não é interessante eu começar com a coloração de Gram, porque o Gram não vai me ajudar, tá? O Gram ele não vai ter utilidade nesse momento, ok? E essa coloração ela pode ser usada também para diferentes materiais clínicos, escarro, urina, fezes, para líquor, mas normalmente a gente usa com mais frequência para evidenciar essas micobactérias em escarros. Só que tem que ter cuidado na hora de preparar essas lâminas, os esfregaços, porque no momento em que você aquece essa lâmina, você pode formar o que a gente chama de aerossol, né? Que é uma suspensão ali são bem partículas bem pequenas que contém os bacilos, caso a amostra tenha micobactéria ali. Então você pode contaminar o operador. Então você precisa ter cuidado na hora de fazer lâminas, especialmente de escarro, para não haver essa contaminação de quem está preparando. Normalmente escarro, dependendo do laboratório, a lâmina pode ser feita de duas formas. Uma distensão direta do escarro do jeito que ele vem, então chegou lá a amostra no potinho, você vai pegar a parte da amostra, já vai colocar na lâmina, vai fazer esfregaço e já vai corar. Esse é o exame direto. Mas dependendo de como esteja essa amostra, pode ser necessário a digestão dessas substâncias presentes nessa amostra, né? Muco, por exemplo, para poder desprender ali aquela micobactéria, caso esteja presente, você consiga visualizar melhor. Existe toda uma metodologia e tudo isso tem que ser feito dentro de uma câmara de segurança biológica para preservar ali a segurança do operador, tá? De todo modo, sendo um exame direto ou usando o sedimento daquele preparo utilizando centrífugo e agentes mucolíticos, a coloração ela vai ser a mesma. As etapas serão as mesmas. Então, você prepara o esfregaço, tem todo o cuidado para não formar os aerossóis, tá? Ele tem que estar fixado. Aqui, os reagentes são diferentes da coloração de Gram, tá? Você tem 3 reagentes. Você tem a fucsina fenicada, você tem a solução de álcool ácido e você tem o azul de metileno. O primeiro corante que você vai usar é a fucsina fenicada. Você vai cobrir toda a lâmina inteira. E aí você vai, por baixo dessa lâmina, você vai aquecer, tá? Utilizar a chama para aquecer. Só que você vai deixar aquecendo sem ferver o corante. Quando você aquece e verificar a emissão de vapores, é hora de parar e começar a contar os 5 minutos, tá bom? Tem alguns laboratórios que aquecem, outros não, mas esse aqui é um passo a passo retirado dos manuais da Anvisa, ok? Em relação às colorações. Então, você aquece, viu a emissão de vapores, tira o aquecimento, marca 5 minutos, depois dos 5 minutos você joga e lava com água corrente. Em seguida, você vai usar a solução de álcool ácido, vai cobrir também toda a lâmina por 1 minuto e depois desse 1 minuto você joga o corante, lava novamente com água.
Essa, como eu falei, é a etapa também crucial da coloração de Ziehl-Neelsen, porque é justamente o que vai acontecer. Bactérias que têm a parede com aquela grande quantidade de ácidos micólicos, uma parede realmente de micobactéria, elas vão reter essa fucsina, não vão sair por nada. Então, as células das micobactérias vão ficar rosa. As outras bactérias que eventualmente podem estar presentes no escarro, porque imagina, escarro, você vai vir saliva, né? Na nossa boca ela é extremamente colonizada. Então vai haver outras bactérias também. Então elas também vão corar com a fucsina, mas quando se lava com a solução álcool ácido, como elas têm uma parede diferente da micobactéria, esse álcool ácido vai lavar esse corante e você precisa de um quê? De um contracorante, até para ajudar a visualizar melhor, destacar melhor as micobactérias nessa lâmina. Então você vai cobrir, depois de lavar com água, né? Você vai cobrir com o azul de metileno, deixa 2 minutos, em seguida joga e lava com água, tá? E essa lâmina vai estar pronta para ser visualizada. O que acontece? Numa lâmina bem feita, com reagentes dentro da validade, você vai ter esse padrão de visualização. Tudo que não é micobactéria, inclusive as células de defesa nossas, células epiteliais, outras bactérias, você vai ver azul, por conta do azul de metileno. Agora, as micobactérias vão reter a fucsina, então elas vão ficar o quê? Rosa. Então, aí vocês vão ver claramente a diferença e principalmente visualizar quem você quer visualizar, que são as micobactérias, para fazer a contagem, enfim. Existe toda uma metodologia para liberar o resultado associado à baciloscopia, ok? Então esse seria o aspecto que você veria de uma lâmina após a coloração de Ziehl-Neelsen, certo, pessoal? Então, em relação à coloração, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui embaixo, que no momento oportuno eu vou responder e sanar essas dúvidas, ok? Até a próxima aula.